Hoje eu vou voltar a falar de áreas porque é um assunto que sempre aparece aí, aparece com muita frequência, e nós estamos chegando pertinho, né, da prova, então vamos trabalhar. Eu fiz uma geralzinha de todas as equações nesse slide, essa apresentação para vocês. Então, eu coloquei aqui de novo tudo aquilo que eu já falei e insisti com vocês durante o processo nosso. Coloquei aqui as áreas de novo, ó. Retângulo, paralelogramo, quadrado, né? Losango e trapézio e triângulo, só para recordar, mas fica no material, né? Então é interessante aí na hora da consulta, na hora de fazer os exercícios. Aqui nós trabalhamos com essa parte do triângulo equilátero, L2 raiz de 3 sobre 4, vamos usar hoje o triângulo retângulo, né? Que é cateto vezes cateto dividido por 2, a fórmula de Herão, que é a raiz quadrada de P, P menos A, P menos B, P menos C, onde P é o semiperímetro, né? Aqui eu coloquei a área em função dos lados, que eu acho que tem uma questão que a gente vai trabalhar também hoje, tá certo? A área, quando você conhece dois lados e o ângulo entre eles, que é dado por meio do produto desses lados vezes o seno do ângulo. Aqui a mesma coisa. Aqui nós temos uma área para quando o triângulo está inscrito em uma circunferência de raio R. Quando você conhece os três lados, você faz o produto dos lados, divide pelo dobro do diâmetro. Aqui é uma área clássica, que é o semiperímetro vezes o apótema, aqui vezes o raio, onde o semiperímetro é A mais B mais C. Isso eu mostrei em sala de aula aí nos nossos estudos. E finalizei o resuminho com essas outras áreas clássicas. Já tinha feito isso ao longo das aulas e dos slides, né? Aqui para polígono inscrito, a área é o semiperímetro vezes o apótema, onde o semiperímetro, não, aqui é P vezes A, onde P é N vezes L, aqui depende do número de qual polígono está inscrito aqui na jogada, né? Essa, com a questão de ser polígono regular, eu acho que não, a gente pode sair fora disso, porque a gente conhece essas figuras aqui e é fácil de deduzir na hora a equação. Aqui o hexágono regular vamos usar hoje, olha, ele fica dividido em 6 triângulos equiláteros, né? A área de cada triângulo equilátero é L2 raiz de 3 sobre 4. A área do círculo, que é πr2. A coroa circular, que é a área do círculo maior menos o círculo menor, e aqui já está escrito na sua forma fatorada. A área do setor circular, que a gente pode escrever L, que é o comprimento do arco vezes o raio, lembrando sempre, isso aqui tem que ter atenção, L, essa expressão aqui, ó, tem que ter muita atenção, porque é necessário que L e R estejam na mesma unidade de comprimento, tá? Essa fórmula aqui, uma proporção da área do círculo, então, eu trabalho sempre, nós vamos usar hoje, e vocês vão ver, eu trabalho sempre fazendo uma proporção da circunferência, ao invés de ficar trabalhando com fórmula de setor. E o segmento circular clássico, a área do setor, né, de ângulo alfa, menos a área do triângulo aqui inscrito. A área desse triângulo, você pode trabalhar sempre na ideia de que meio de R vezes R, no caso aqui,
Esse R aqui já está maiúsculo, então vou escrever ele certinho. Então vai ficar meio de R vezes R, né? Seno de alfa. E aqui você trabalha com meio de R2, seno alfa, que ela está em algum lugar aqui que nós já vimos, né? Só que está A vezes B. E o setor faz a fração da circunferência. Então, é um resumo, né? Já fica nos slides aí para vocês batalharem. Então, vamos começar nosso trabalho hoje com esse exercício aqui. Esse exercício aí é da Universidade Federal de Pernambuco e está assim: todos os triângulos da figura abaixo são equiláteros. Então, ele deu essa figura, e nessa figura ele está falando que todos os triângulos são equiláteros. Muito bem. Então, na verdade, nós temos aqui uma estrela, né, construída com dois triângulos, um sobreposto ao outro aí na questão de inversão de vértices também, né? Fala que o lado A, ó, o lado AB, que é esse lado aqui, ó, vale 3. Então, nós temos aí, na verdade, triângulos equiláteros de lado 3. Ele está pedindo qual é a área do polígono aí estrelado, a área toda, né? Então, olha, é uma questão que você tem que ter um cuidado só de lembrar o seguinte. Veja, se o triângulo aqui é equilátero, além dos lados iguais, a gente sabe que os nossos ângulos são ângulos de 60 graus. E se a gente tem ângulos iguais e lados iguais, aí o polígono é dito regular por isso. Então, polígonos regulares têm essa característica de serem equilátero e equiângulo. Muito bem. Para resolver o problema, o que eu pensei? Olha, se esse ABC é equilátero, e se a gente observar a figura, eu construí aqui FGHIJK, que é um hexágono central que ele fala que é equilátero. Então, olha, o importante é perceber o seguinte: ó, no hexágono, quando você traça essas diagonais aqui nessa figura, todos esses triângulos são triângulos equiláteros. Quando você tem essa ideia aqui, o exercício já fica um pouco mais fácil, porque você vai perceber que esse cara aqui, ó, quando você faz a construção, ó, construindo aqui aquela figura que está ali embaixo, a nossa vida fica bastante fácil. Por quê? Porque se esse lado é igual a esse, que é igual a esse, e que é igual a esse, certo? E esse triângulo aqui é equilátero, então aqui também é um tracinho, aqui é um tracinho, aqui também é um tracinho. E a gente conclui que o lado AB, na verdade, ele fica dividido em 3 pedaços de comprimento unitário, né? Então, a gente tem isso aqui como sendo um. E aí é uma questão de interpretação fácil. Eu quero a área total, é só contar quantos triângulos equiláteros congruentes, iguaizinhos eu tenho aqui, né? Ó, no todo. Então, vamos contar aqui. Eu tenho 6 aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 fora, correto? Vamos lá, ó. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Com 6 dentro do hexágono, 12. Então, a nossa área total vai ser 6, ou melhor, 12 vezes a área de um triângulo equilátero, que é L2 raiz de 3 sobre 4, que está lá no resumo, 4, onde, obviamente, o meu lado é 1, certo? Então, aqui a gente faz uma simplificação. 1, 12, aqui fica 3. 3 vezes 1 ao quadrado, vezes raiz de 3. Então, a gente tem aqui uma área total de 3 raiz de 3. Opção aqui, a letra B de bola. Alguma dúvida? Nenhuma até o momento, professor. Ok. Vamos lá. Essa questão é da Universidade Federal de, eu acho que é Goiás. Alguns agricultores relatam que, inexplicavelmente, suas plantações aparecem parcialmente queimadas e a região consumida pelo fogo tinha um padrão indicado na figura, correspondendo às regiões internas de 3 círculos mutuamente tangentes, cujos centros são vértices de um triângulo com lados medindo 30, 40 e 50. Nas condições apresentadas, a área da região queimada em metros quadrados é igual a. Então, vamos lá. Olhe bem, são 3 círculos, eu chamei o círculo maior de R1, o menor de R2 e o médio aqui de R3, correto? Isso tanto faz, né? Se você quiser chamar de X, Y e Z, ok. Mas o grande segredo que a gente tem aqui no problema é o seguinte, olha. Porque, veja, esse aqui é o meu R3. Esse aqui é o meu R1. Aqui eu tenho um R1. E aqui eu tenho o R2. E eu tenho os lados, né? Eu sei que isso aqui é 50. E por que que eu já coloquei o triângulo aqui com a condição de ser um triângulo retângulo? Os números ajudam aqui, né, gente? A questão seria um pouquinho melhor se eu tivesse que verificar, né? Essas medidas aqui nos fornecem, porque elas são pitagóricas, né? Todo triângulo do tipo todo triângulo de medidas A, B, C, que obedecem ao quadrado, que é o quadrado da hipotenusa, igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Basta você verificar isso aqui, ó. O maior lado é A. Então, se a gente dividir isso por 10, a gente tem 5 ao quadrado, igual a 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Então, essa é uma sequência pitagórica. Se você multiplicar por tudo por 10, você tem 50, 40 e 30, e continua sendo pitagórico. Aí a questão é, ele quer essa área dos 3 círculos. Então, a área queimada, na verdade, é π, que multiplica o R1 ao quadrado, mais o R2 ao quadrado, mais o R3 ao quadrado. Na verdade, é a soma das áreas, né?
E aí, como que a gente vai matar essa questão? Veja, a minha hipotenusa é R1 mais R3. E eu vou colocar aqui que R1 mais R3, porque eu já sei que esse triângulo aqui é retângulo, vale 50. Sei que R1 mais R2 vai valer 40. E sei que R2 mais o R3 vai valer 30. E aqui eu monto um sisteminha, onde eu consigo determinar isso facilmente. R1 mais R3 é igual a 50. R1 mais R2 é igual a 40. E R2 mais R3 é igual a 30. Então, se a gente manipular a equação 1 com a equação 2, ou do jeito que você achar melhor, que é bem tranquilo, eu vou fazer assim, ó, a equação 1 menos a 2. Quando eu faço a equação 1 menos a 2, o R1 vai embora. Então, fica R3 menos R2 R3 menos R2 igual a 10. Confere aí para todo mundo. É como se eu tivesse multiplicado a equação 2 por menos 1 e adicionado a primeira. E agora, eu tenho aqui que R3 mais R2 é igual a 30. E aqui eu tenho um sisteminha muito fácil de resolver. Adicionando as duas equações, R2 anula com R2, a gente chega aqui que R3, 2R3 equivale a 40 e que R3 vai valer 20. Se R3 é 20, né? O R2, substituindo em qualquer uma das duas, o R2, na verdade, é 30 menos 20, certo? E é 10. E o R3 e o R1, na verdade, ele é 50 menos o R3, que é 20. Então, o R1 é 30. R2, 10. E R3, 20. De posse disso, a questão está pronta, né? Não tem mais o que fazer. Põe cada um no seu devido lugarzinho aqui e a gente chega à área queimada. A área queimada vai ser π vezes 30 R1, 30 ao quadrado, mais R2, 10 ao quadrado, mais R3, 20 ao quadrado. Isso nos leva a um valor de π vezes
900 mais 100 mais 400, que nos dá um valor total de 1.400 pi. Neste caso, metros quadrados. E a opção aqui é a letra D. Alguma pergunta? Também não, professor. Nossa, eu estou explicando muito bem mesmo, que essa galera está Entendimento entendendo. nota 10, né, professor? Vamos lá. Agora nós vamos usar duas equações, uma equação que está no processo aí das fórmulas que eu coloquei lá em cima, né? Vocês vão lembrar. E vamos usar também a lei de cosseno, que não está aí, mas todos conhecem. Na figura, então, tem uma figura aqui que tem o lado x e o lado y. De um triângulo, vamos colocar aqui A, B, C, só para a gente ter referência dos vértices. A, B e C. Então, olhe bem. Na figura, x e y são valores das medidas dos lados do triângulo de área 18. Então, ele deu que a área desse triângulo é 18. Essa área é igual a 18 unidades de área. Ele quer a razão entre o quadrado de y e x. Então, olha só. Se ele nos deu a área, e a gente tem esta equação aqui, olha, de área, ó, essa equação aqui embaixo. Se eu conheço um ângulo e dois lados, certo? Eu faço meio de A vezes B seno de alfa. Como no nosso problema aqui, a gente consegue facilmente determinar x porque a gente conhece a área. Então, eu vou fazer assim, olha. A área do triângulo ABC é meio de 12 vezes x vezes seno de 30 graus. E esse valor é igual a 18. Então, aqui a gente simplifica, dá 1,6. Eu tenho 6x vezes o seno de 30. Seno de 30 é meio. E isso é igual a 18. Bom, daqui a gente simplifica mais uma vez, fica 3 aqui. E eu tenho 3x igual a 18 e x é igual a 6. Portanto, eu já achei esse ladozinho. E, como eu quero y ao quadrado sobre x, eu tenho agora que me preocupar com y. Ora, conheço dois lados, conheço o ângulo e quero saber o lado oposto a esse ângulo. Lei de cosseno, que fala assim: o quadrado do lado oposto ao ângulo é igual ao quadrado dos outros dois lados, somados, menos 2 vezes o produto desses lados, vezes o cosseno do ângulo entre eles. E, portanto, aqui eu não preciso me preocupar em determinar o valor de y, porque eu preciso na relação é de y ao quadrado, nada mais que isso. Então, isso é só continha agora. Veja, eu tenho 36, tenho 144,
menos 2 vezes 6, vamos colocar 144, que dá aqui também, né? 144, vezes o cosseno de 30, que é equivalente ao seno de 60, que vale raiz de 3 sobre 2. Então, aqui a gente fica com a seguinte questão. 144 com 36 dá 180. Simplificando esse 2 com esse 144, eu fico com 72. Então, menos 72, raiz de 3. E como eu tenho desejo em y ao quadrado, portanto, eu não tenho que me preocupar com extrair a raiz quadrada e criar um número aí complicado. Vejam, a relação pedida é y ao quadrado sobre x. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, o x eu tenho, que é 6, e esse cara aqui, olha, a gente pode colocar em evidência 6. Vai ficar... Eu estou colocando 6 porque as maiorias das respostas estão em 30 aqui. Então, aqui fica um 30. E aqui fica 72 por 6, fica 12. Raiz de 3. A gente simplifica aqui e eu fico com uma resposta de 30 menos 12 raiz de 3. Opção aqui, 4 aqui. Alguma dúvida? Temos uma daqui, professor. Quê? Temos uma dúvida aqui, ó. Fala, Ricardinho, Ricardinho. seu microfone está liberado. Professor, o senhor falou que está explicando bem, está explicando bem. É porque as questões de hoje, em relação às aulas anteriores, elas estão tranquilas, né? Porque teve uma aula pedrada, aquela lá da mediatriz. Tem umas pesadas. Mas é assim, o importante é que se o conteúdo tivesse assim, sendo praticado e tal, mesmo que as questões, vocês vão ver que o grau daqui a pouquinho vai dar uma subidinha, mas no finalzinho, o importante é entender a teoria, o que está sendo aplicado, entendeu? Porque aí você vai, e aí cada um faz no seu tempo, né? É, a questão da velocidade, de como vai fazer, cada um tem a sua. O importante é entender bem as questões. Certinho, professor. Pode dar prosseguimento. Questão 4, nós temos uma questão aí também fácil, mas bem inteligente essa questão. Olha só. Na figura, o triângulo ABC é um triângulo equilátero, de altura 5 raiz de 3. MN são pontos médios de AB e BC, respectivamente. A área do trapézio ACNM. Novamente, essas questões voltam a aparecer aqui e são coisas que a gente já trabalhou. Tem várias formas de fazer, várias. Em se tratando de um triângulo equilátero, isso aqui ajuda ainda mais a gente. Ó, por quê? Porque se eu estou dividindo aqui no ponto médio, ó, nós temos uma figura aqui que é um trapézio isósceles inicialmente, e esse triângulo que sobrou aqui em cima, ele é retângulo, porque esses caras aqui, ó,
São ângulos de 60 graus. E a gente tem aqui, ó, esse ângulo correspondente com esse, e, portanto, também vale 60. Além disso, se isso aqui é a base média, né, porque ela foi construída sobre os pontos médios, nós temos também a condição dela ser paralela ao lado AC, conforme previsto aqui. Bom, aí vem outra coisa bastante interessante aqui na jogada. Olha, esse exercício, ele nos deu a altura do triângulo equilátero. Então, essa altura, ele falou que é 5 raiz de 3. E ele quer saber a área do trapézio. Então, vou fazer uma jogadazinha aqui, ó, interessante. Se eu pegar o ponto médio aqui, certo? E traçar esse segmento aqui até o ponto médio, e depois pegar esse aqui e traçar até o ponto médio, fica muito claro para a gente, porque, vejam só, como o triângulo grande é equilátero e eu estou trabalhando aqui com P ponto médio, então aqui também é um tracinho e aqui também é um tracinho. Conclusão, esse triângulo aqui, ó, AMP, que aparentemente é isósceles, ele se torna equilátero, por quê? Porque esses ângulos aqui são também ângulos de 60 graus, porque eu tenho 120 dividido por 2. Então, na verdade, o que eu tenho aqui são 4 triângulos equiláteros, tá certo? Cujo lado é fácil de ser calculado porque eu tenho a altura e sei que ele é metade do lado maior. Então, eu vou pensar assim, olha, a área do trapézio que eu procuro, na verdade, ela é 3/4 da área, vamos colocar aqui trapézio, e aqui da área do triângulo ABC. Bom, se eu tenho a altura do triângulo ABC, a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. E isso aqui é igual a 5 raiz de 3. Facilmente eu encontro aqui os lados. Veja, L é 2, vezes 5, que dá 10. Portanto, esse L aqui, ele, né, é o lado do triângulo grandão. Então, eu já mato a questão, porque eu tenho 3/4, novamente, 3/4 de L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como L é 10, então eu vou ter aqui 3 vezes 10 ao quadrado, que é 100, raiz de 3 sobre 4 vezes 4. Vou simplificar aqui. Aqui eu vou ter 25. Então, a área que eu estou buscando, ela tem um valor do trapézio, ela tem um valor de 75 raiz de 3 sobre 4. Opção aqui, a 5. Que também a gente pode usar aquela mesma técnica que nós usamos em outros problemas da aula anterior, que é o seguinte. Vejam, se eu sei o lado porque sei a altura, então
Se eu sei que isso daqui aqui, ó, é 10, e sei que a razão de semelhança entre esses triângulos é de 1 para 2, a gente sabe que a área, a razão entre as áreas, ó, se a razão de semelhança, vamos colocar isso como um segundo modo para não confundir aí. Ó, a razão de semelhança do triângulo ABC para o triângulo BMN, na verdade, o contrário disso, é de 1 para 2. Então, a razão entre a área do triângulo e, vamos chamar, a área do triângulo 1 e a área do triângulo 2, onde o triângulo 1 é esse pequenininho aqui, e o triângulo 2 é a área do grande, o ABC. Isso vale o quadrado da razão de semelhança. E, portanto, isso é de 1 para 4. Porque isso aqui é 1 meio ao quadrado dá 1 quarto. Certo? Daí, a gente tira o seguinte, olha. Se a área grande for 4S, a área pequena, tá certo? A área pequena vai ser 1 quarto de 4S. Portanto, ela vai ser S. E aqui a gente mata do mesmo jeito. Ó. Se essa é S e o total é 4S, sobra que essa é 3S. Certo? E a gente tem um lado, então a gente tem a mesma história para calcular. Ok? Alguma pergunta? Nenhuma também, professor. Vamos lá. Essa questão é uma questão da Universidade Federal também, da UPE. Na figura abaixo, a gente tem ABCD. Então, um quadrado de lado 2 raízes de 3. Olha, A, B, C e D. Isso é um quadrado. Então, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Isso vale 2 raiz de 3. ABE. ABE. É um triângulo equilátero. Então, se eu já dei um tracinho aqui, aqui é um tracinho, e aqui também é um tracinho. E BCF. 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 BC já tem um tracinho. Então, aqui também é um tracinho e aqui também é um tracinho. Bom, agora vamos pensar. Tudo que tem um tracinho é 2 raiz de 3. Aqui é 2 raiz de 3. E aqui é 2 raiz de 3. Eu quero essa área aqui. Veja o que eu vou fazer agora. Eu sei que isso aqui, tudo, esse ângulo todo, é um ângulo de 90 graus. Mas eu sei que esse cara aqui é equilátero, então daqui até aqui é 60. Portanto, este pedacinho aqui é 30. E o triângulo BFC, eu sei que é equilátero. Então, esse ângulo aqui é 60. Este ângulo aqui é 60. E este ângulo todo aqui é 60. E aí a nossa vida ficou bastante tranquila. Veja,
Nós temos aqui no BEF um ângulo de 90 graus. E como eu sei que isso aqui é 2 raiz de 3, e isso aqui é 2 raiz de 3, e o triângulo é retângulo, a gente sabe que a área de um triângulo retângulo, que é o BEF, é cat, ó, cat, sobre 2. Portanto, é 2 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3 sobre 2. Então, nós vamos ter aqui 6 centímetros quadrados de área. Opção aqui, letra D de dado. Alguma dúvida aí, galera? Também não, professor. Eu tô achando que tem que colocar umas questãozinhas mais difíceis mesmo, né? Acho que aqui é a Universidade Federal da Paraíba, né? Na figura ao lado, o raio R da circunferência mede 8. Se os arcos AB, então olhe bem, AB, certo? BC e BD representam semicircunferências. Tá? Então, o valor da área em negrito é, olha só, vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui. Ele fala que esse raio meu aqui é 8. E fala que isso é uma semicircunferência. Então, isso aqui é 8 e o raio dessa semicircunferência é 4. Agora é uma questão de interpretação, o que você está calculando aqui na jogada, né? Veja, ó, essa área aqui, que é a área que eu vou calcular, então é como se eu estivesse partindo o meu cálculo nisso aqui. Se eu encontrar essa área achurada aqui, por simetria, é só multiplicar por 3, né? Que a gente encontra aqui as áreas, porque elas são todas congruentes, todas iguais. Então, olha, como que eu calculo essa área aqui, vamos chamar de A? Essa área A, veja, ela é a área desse setor de 90 graus, ó. Desse setor de 90 graus, ó. Ok? Então, esse setor de 90 graus, eu estou usando o raio grande, que é 8. Beleza? Menos um semicírculo, cujo raio eu sei que é quanto? 4. Então, a área de um setor de 90 é 1/4 da circunferência de Rzão aqui, que eu vou chamar. Não, na verdade, ele chamou de R, né? De R ao quadrado. Menos meio de π vezes o Rzinho ao quadrado, que eu vou colocar aqui, que é 4 ao quadrado. Na verdade, então, essa área A, ela é 1/4 de π vezes Rzinho, o R ao quadrado é 8 ao quadrado, portanto, eu vou colocar aqui já 64, porque esse raio aqui é 8, 64, menos meio de π vezes 16. Então, fazendo as simplificações aqui, a gente tem 64 por 4 dá 16.
16π. E aqui a gente tem 8π. E, de forma linda, a gente tem 8π. Certo? Como eu sei que o que ele quer achurado, aqui também é A, e aqui também é a área é colorida na figura, a área achurada, é 3A. Portanto, é 24π unidades de área. Opção a letra C. Perguntas? Então vamos Nenhuma, lá. professor. Pode continuar. O negócio aqui está ventando, viu? Essa é uma questão que eu vi vocês resolvendo aí, vi algumas dúvidas e resolvi colocar. Ela estava no slide passado e não deu tempo de fazer. E também eu coloquei essa questão num simulado. É o seguinte, olha, o triângulo ABC é isósceles de base BC. Os ângulos BAC é 40, então, ó, BAC é 40. Isso aqui é 40. Se o ângulo ECD, esse ângulo aqui, é 15. E o ângulo DBC, DBC é 35. Ele está perguntando para a gente qual é a medida do ângulo EDB. Ele quer saber qual é esse ângulo aqui, ó. Vamos chamá-lo de X. E vou colocá-lo aqui. Bom, então vamos ao problema. Se o triângulo ABC é um triângulo isósceles, e eu conheço o ângulo do vértice, 40, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles são iguais, correto? Portanto, eu teria aqui, vamos supor, um Yzinho aqui, um Yzinho aqui. Aliás, vamos fazer um pouco diferente aqui. Vamos chamar esse cara aqui de θ. E esse cara aqui de alfa. Bom, aqui eu teria 140 por 2, eu teria 70 aqui e 70 aqui, correto? Se eu já tenho 70, esse ângulo θ aqui passa a ser 35. E esse ângulo alfa aqui, alfa, ele vale 70 menos 15, que vai dar 55. E aí as coisas se ajustam. Por quê? Preste atenção. Se esse ângulo aqui é igual a isso, esse segmento BP é bissetriz, certo? É bissetriz. Quando você encontra que esse cara aqui, ó, é 55, as coisas se ajustam naturalmente. Por quê?
Se isso aqui é 70, isso tudo aqui é 70, ó, esse ângulo aqui de cima, ele vai medir 55 também. E aí nós temos um triângulo isósceles aqui. E além disso, do triângulo ser isósceles, ela ser bissetriz, isso aqui é 90 graus. Isso aqui é 90 graus e é 90 graus para cá e para cá. Então, se você tem um segmento que é uma bissetriz, é perpendicular e tudo direitinho aí na jogada, correto? O que a gente tem de importante? A gente tem de importante é que isso aqui é uma mediana. E a gente conclui que o triângulo EDC, tá certo? É um triângulo também isósceles, porque D até esse ponto aqui é perpendicular e é mediana. Então, esses dois triângulozinhos aqui, ó, esse aqui e esse aqui, eles são triângulos congruentes. E ela também é uma bissetriz. Portanto, se aqui é 75, x é 75. Você poderia calcular do outro lado 15 e fazer a diferença. Ok? Então, essa é uma questão que vocês discutiram aí no Telegram. Essa é uma questão do ENA-Profmat 2000. Pode falar, Aldo. Aldo, seu microfone está liberado. Eu me Tetris. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Um pouco baixo, mas estou ouvindo. Agora falhou. Bissetriz. Falhou agora? Ah, não. Tá Agora ouvindo? tá bom. Bom, o senhor falou assim que era bissetriz entre uma que sai de B até D, não é isso? De B a D. Mas De tem um B a P aqui, D. né? Eu poderia ter falado de B a De P. B até a P. P. Aí, Aí de D para P, ela se torna também bissetriz, né? Mas é bissetriz. uma consequência. Certo. Aí deixa eu ver aqui. Aí ele deu isósceles, foi EDC, não foi? Na verdade, o EDC é isósceles e o EBC é isósceles. E o Porque você EBC. tem que... esse ângulo aqui todo, B, Ah, EBC, tá certo. Cheguei agora, beleza. O chegou? EBC Então, tá EBC é certo. isósceles. Ok, agora chegou, professor. Foi isso aí que eu tava. Porque aqui tem um. Ele é oposto pelo vértice aqui também, né? Não é isso? Com Aonde? o DPC, com o DP. EBP, Sim, sim, sim. Aí não é isso? é. Beleza, aí dá para sair também, beleza. Ok, pode continuar. Obrigado. Nada. Aqui do ENA-Profmat 2014 tem assim, em um quadrado cujo lado mede 10 centímetros, está inscrito um outro quadrado de área AX, conforme a figura. O valor mínimo de AX é... Então, gente, essa questão a gente pode fazer por derivada, a gente pode fazer por função do segundo grau, mas é uma questão simples, ó. Vamos chamar isso aqui de M. Isso aqui de N. Isso aqui é 10 menos X. Isso aqui é reto, isso aqui é L. A área X, A de X, é L ao quadrado. Mas eu preciso colocar L como uma função de X. Então, como o triângulo aqui é equilátero, vamos colocar MNP, você tem que L ao quadrado é 10 menos X ao quadrado mais X ao quadrado. Então, L ao quadrado, ele é... Desculpa, gente. 100
menos 20x mais x ao quadrado mais x ao quadrado. Então, daqui eu estou concluindo que o meu L, na verdade, ele é 2x ao quadrado menos 20x mais 100. Então, a área como uma função de x é igual a 2x ao quadrado menos 20x mais 100. Certo? Então, isso aqui, na verdade, é uma parábola com concavidade voltada para cima e, portanto, tem um mínimo. Ok? Mas, se vocês lembrarem do estudo de derivada, o x do vértice você vai obter fazendo a linha de x igual a zero. Então, veja, derivando essa função, a gente tem 4x menos 20 igual a zero. 4x igual a 20 e x é igual a 5. Isso aqui é só para dar uma, assim, para vocês lembrarem de derivada e tal. Mas aqui, ó, você determina o x do vértice, que vai ser esse x, esse cara aqui, ó, menos b sobre 2a. Então, isso é mais 20 por 4, que é 5. E esse 5 é o cara que maximiza, então, que minimiza. A área mínima aqui que ele pediu, na verdade, é 2 vezes 5 ao quadrado, menos 20 vezes 5, mais 100. Certo? Isso anula isso, e aí você tem 50 centímetros quadrados.